Olá, aluno! Estamos aqui em mais uma aula de Excel e agora nós vamos começar a trabalhar com as funções. Nós já tivemos uma prévia quando a gente viu a função soma e agora a gente vai conhecer outras três funções. E nós vamos começar pela função média. Então, gente, eu vou abrir aqui uma planilha, vou abrir aqui a planilha número 2, onde nós trabalhamos com comissões, e vou montar aqui, ó, a partir da coluna B, lá na linha 12, uma pequena planilha aqui para a gente montar essas funções, tá? Como se fosse uma planilha separada, tá? Da planilha original, só para a gente trabalhar aqui com as funções. Então, vou colocar aqui, ó, função média. Aqui a gente vai trabalhar com a função mínimo e aqui com a função máximo. Então, como que vai ser? Eu vou só formatar aqui rapidinho. Ó, coisinha simples. Vou aplicar aqui uma borda, tá? Vou mesclar e centralizar essa linha aqui. E vou aplicar aqui uma cor também. Deixa eu pôr aqui uma cor. Vou pôr um negrito. Aqui eu vou centralizar. Só para a gente fazer o cálculo aqui do lado, tá? Bom, então, como que vai ser, né? Ó, montei uma pequena planilha, tá? Coisa rápida, com formatação que a gente já viu. Vocês podem montar aí em qualquer local da planilha de vocês, tá? Só para a gente ter esse cálculo. Bom, como que vai ser a função média? Quando a gente fala em média, é aquele valor médio, né? O valor que está no meio. Quando vocês assistem um noticiário, por exemplo, que fala assim, olha, em média, o quilo do arroz no Brasil está custando R$ 4. Como que foi feito esse cálculo? Eles pegaram o valor de cada capital brasileira, somou todos esses valores e depois dividiu pelo número de capitais. E aí a gente acha o valor médio, né, para saber o valor que está no meio, né? E aí, se você sai para comprar 1 quilo de arroz, mais ou menos você sabe que tem que levar aquele valor. Ou vai ser um pouco mais, ou vai ser um pouco menos, né? Então, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai calcular a média. Então, eu poderia calcular essa média, eu vou usar aqui a média do valor total, tá? Então, eu vou acrescentar aqui, ó, média do total. Vou ajustar aqui a largura da coluna, né? Porque eu preciso ter aqui de onde que vai ser essa média. Eu poderia extrair a média do mês de janeiro, eu poderia extrair a média de fevereiro, de março, mas aí eu já vou extrair a média diretamente do total, ok? Como que vai ser então? Eu poderia fazer o que aqui? Somar todos esses valores, colocar aqui um cálculo de soma, ó, esse mais esse, né? Somar todos eles e lá no final eu colocar um sinalzinho de barra, dividir, e no caso aqui eu tenho quantos itens? 2, 4, 6, 7. Eu tenho 7 funcionários. Então eu poderia somar 7 valores e no final dividir pelo número 7, para saber qual foi a média de comissão que eu paguei para um funcionário nessa empresa. Só que a gente não precisa fazer esse cálculo manual, porque a gente já tem uma função no Excel que se chama média e que já faz esse cálculo para a gente. Soma e automaticamente divide. Olha que bacana, eu não preciso ficar montando manualmente. Vamos ver como que faz? Começo lá pelo sinal de igual, digito o nome da função, média. Tanto faz ser maiúsculo ou minúsculo, tá? Ó, média. Abro parêntese. E aí eu faço o quê? Eu venho aqui na planilha e mostro quais os valores que eu quero que sejam somados e divididos. Vocês vão perceber agora que eu selecionei esses valores em coluna, né? Lá na função soma, a gente selecionou a linha. Agora não, eu selecionei a coluna. É a mesma coisa. Vocês estão percebendo aqui, inclusive, que a montagem da fórmula é a mesma coisa da função soma. Só mudou aqui o nome, que é média. Porque quando eu insiro aqui média, automaticamente esses valores serão somados e divididos pelo número deles mesmos. Fecho, então,
com um parêntese e dou Enter para confirmar. Imediatamente eu obtenho a resposta. Olha lá que bacana. Então, eu tenho que a média, né, em média, pagou-se quanto de comissão para esses funcionários? Em média, pagou R$ 784,14. Esse resultado de média foi o quê? Foi a soma de todos os valores desses funcionários e divididos pelo número deles mesmos. Então, quando a gente vai usar, gente, função média, ó, é isso aqui. Vocês vão ver que a montagem é a mesma da soma e eu só substituí aqui o nome da função. Quem sabe montar a função soma, sabe montar a função média. Tá? Só lembrar das condições, né, de montagem, que é o quê? Igual, nome da função, abre parêntese, mostra os valores dentro do parêntese e fecha parêntese. Lembrando que na média, os valores serão somados e automaticamente divididos. Gente, alguma dúvida? Espero que não. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Qualquer dúvida, pode assistir a aula novamente ou anote e me chama aí no suporte para não deixar nenhuma dúvida para as próximas aulas. Grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.